Olá, tudo bem? É um prazer estar falando com você. Eu sou o professor Davi Barbosa, você está na página Serviços Social Brasil. Nós estamos abrindo essa live hoje para discutirmos, debatermos, propormos as discussões, provocarmos o debate sobre as dimensões socioeducativas do assistente social na saúde. Recomendo a leitura do artigo com esse nome, a dimensão socioeducativa do trabalho do assistente social na área da saúde, do CRES de Minas Gerais, o qual eu vou fazer algumas leituras de alguns trechos dele durante esta apresentação, para fundamentar mais a perspectiva do nosso debate. É importante frisar que a educação popular faz parte do trabalho do assistente social. E a educação popular é um conceito iniciado lá por volta dos anos 1960, pelo conceituadíssimo, na minha opinião, um dos maiores teóricos da educação no Brasil, Paulo Freire. A partir dos anos 1960 começou a se pensar a educação popular. Qual é a trajetória proposta da educação popular na perspectiva do entendimento das teorias de aprendizagens? É uma educação que valoriza o conhecimento prévio e a cultura popular, partindo do senso comum para, a partir dele, construir aprendizado e construir ciência. Então é muito rico os escritos de Paulo Freire, recomendo que vocês leiam, principalmente Pedagogia do Oprimido, que é um dos livros mais famosos de Paulo Freire nessa perspectiva, que eu já tive o prazer de ler várias vezes, é para mim um livro de cabeceira, um livro muito importante. Mas na perspectiva da dimensão socioeducativa do assistente social na saúde ou na área da saúde, nós estamos passando por uma situação de nível mundial, uma epidemia do Covid-19, né, o coronavírus que se modificou e agora é o Covid-19, que tem se manifestado em várias partes do mundo e está no Brasil. Antes de aprofundar o debate sobre a dimensão socioeducativa, é importante frisar alguns pontos. Primeiro, assistente social não é médico, então ele não faz diagnóstico, ele também não faz trabalho de orientação sobre os efeitos ou consequências da doença na perspectiva médica, e sim na perspectiva da socialização da informação, sempre se pautando em quem ou em alguém. De acordo com o Ministério da Saúde, é sempre importante nessas reuniões de orientação que o assistente social vai participar no PAIF, no PAEF, no CAPS, no CRAS, no NASF, principalmente nos NASF, na saúde, em todas as áreas, que ele saiba se pautar e se orientar na perspectiva de apresentar de onde vem a sua fala. Do contrário, estará fazendo afirmações que vão para além do seu exercício profissional. E como é um campo bastante vasto, bastante amplo, de preferência levar anotado as citações, porque no futuro, se você precisar, depois construir um relatório da reunião, mostrando o que foi que você disse, de onde você tirou o que disse naquela reunião. Então as orientações elas precisam ter uma fonte, elas não têm fonte genuína no serviço social, elas não são oriundas do conhecimento teórico em serviço social. Logo, se eu afirmo algo que vai impactar o comportamento da pessoa, que vai impactar as atitudes, a dimensão atitudinal da pessoa, então eu preciso mostrar de onde foi que eu tirei essas informações. A outra perspectiva que a gente precisa levar em conta que é um momento para você fazer outras reflexões aprofundadas. O coronavírus, o Covid-19, é um problema de nível mundial? É. Ele representa a mundialização do capital e as relações internacionais? Representa. Mas ele também é um momento da gente fazer as seguintes reflexões. Quem mata mais? O Covid-19 ou a polícia brasileira? Quem tem mais vítimas? Quem gera mais vítimas? O machismo brasileiro ou o Covid-19? Mais de 4, quase 5 mil mulheres mortas por ano. Eu vejo as pessoas fazendo tanto alarde. E o número de crianças que morrem de fome no mundo? Enorme. E não vejo as pessoas fazendo tanta campanha em prol disso, se preocupando tanto em prol disso, dedicando sua vida em prol disso. Porque a fome, como já disse o dito popular, só atinge o pobre, ela não atinge o rico. Então ela não deve ser, em tese, preocupação para o rico. São discussões que nós precisamos também trazer, aproveitar o momento para fazer uma reflexão do materialismo histórico-dialética mais abrangente, mais profunda,
mais complexa. Até que ponto o Covid-19 e o coronavírus vai fortalecer o capitalismo? Obviamente que em todos os pontos, porque o capitalismo ele é um gafanhoto que se aproveita de crises e catástrofes para ficar mais forte, para aumentar as expressões da questão social, para aumentar o nível de dependência das pessoas do sistema econômico, dos cartéis, dos grupos de ricos. Então, situações como essa vão fortalecer o capitalismo, sim. E vocês vão observar que alguns países que têm mais consciência de classe do que no Brasil, o álcool gel está sendo distribuído gratuitamente. Aqui no Brasil, depois que surgiu o Covid, o álcool gel, que custava em torno de 5 a 8 reais, agora está custando de 20 a 50 reais um frasco aí com seus 500 ml a 1000 ml. Então são questões que a gente precisa discutir sobre consciência de classe. Nós estamos trabalhando pela construção de uma nova ordem societária. Na dimensão socioeducativa, precisamos gerar, provocar no sujeito a reflexão que leve à construção da sua emancipação social, da sua plena expansão enquanto sujeito social, como sociedade coletiva e não como sociedade individualista produzida pelo capitalismo. Porque a sociedade individualista produzida pelo capitalismo, ela é a própria destruição, ela é a destruição em si mesma, ela mesma se destrói. É óbvio que para a classe dominante, para o pensamento dominante, isso é ótimo, porque quanto mais os pobres estiverem miseráveis, desculpe o palavreado, desgraçados, melhor para quem acumula o poder. Então hoje também é dia de pensar a respeito das passeatas que estão acontecendo. Parabéns, Ruth, eu vi algumas postagens suas também, eu já estava pensando a respeito, mas fortaleceram o meu posicionamento. Quando colegas postam imagens, memes ou argumentos que fortalecem a categoria, a gente vai andando na mesma direção. Você faz uma reflexão, depois você vê um outro colega falando, a minha reflexão não foi vazia porque eu não fiz ela sozinha. Eu tive a participação de outra pessoa que mesmo sem a gente ter entrado em acordo, ou conversado, debatido o assunto, estamos pensando na mesma direção. Isso é muito importante, Ruth. Eu acho a sua participação muito importante. Um abuso dos preços dos produtos, está dizendo a Anaildes. Com certeza, Anaildes, mas isso é fruto do quê? Das expressões da questão social que se materializam como corrupção, que é uma das expressões da questão social. A corrupção é um instrumento de sobrevivência. É um meio de sobrevivência que se tornou um fato social e se incorporou à cultura brasileira. A corrupção faz parte da cultura brasileira. Então o sujeito acumulador, ele precisa acumular a todo custo para sobreviver ou para conseguir garantir uma estabilidade no futuro. Então o capitalismo gera esse sujeito parasita, acumulador, preocupado com a sua sobrevivência e com a sua estabilidade no futuro. Ele vai desenvolver mecanismos de acumulação de todos os sentidos. Ele vai faltar com a ética, ele vai ser corrupto, ele vai violar os princípios morais que ele puder, desde que ele acumule alguma coisa para ter a longo prazo. Então isso é o resultado da exclusão social, das desigualdades sociais. Inicialmente a corrupção nasceu assim, ela foi incorporada na cultura e hoje ela faz parte da cultura do povo brasileiro. Na falta da técnica para crescer com base na competência, na falta da capacidade teórico-científica, profissional e de respeito fornecido pelo Estado, com salários dignos e direitos sociais dignos, o sujeito não resta a ele outro caminho a não ser a desonestidade, a corrupção, o jeitinho brasileiro para poder mudar de vida, já que o Estado não oferece essa oportunidade. Isso não justifica, mas explica. De modo que hoje 99,9% dos brasileiros, como já falei aqui em outras lives, são corruptos. E a educação é compreensível, não é justificável, mas é compreensível. E a dimensão da educação socioeducativa, Gramsci, no ano 2000, faz a seguinte explanação. O nível inicial da escola elementar não deveria ultrapassar 3 anos ou 4. E ao lado do ensino de primeiras noções instrumentais da instrução, ler, escrever, fazer conta, geografia, história, deveria desenvolver sobretudo a parte relativa aos direitos e deveres, atualmente negligenciado, isto é,
as primeiras noções do Estado e da sociedade enquanto elementos primordiais de uma nova concepção de mundo que entra em luta contra as concepções determinadas pelos diversos ambientes sociais tradicionais, ou seja, contra as concepções que poderíamos chamar de folclóricas. Mas por que o Estado não quer uma educação pautada no princípio dos direitos e deveres? E por que não funcionaria no Brasil? Porque os deveres, eles só funcionam quando a pessoa tem direitos. Não adianta se falar em deveres quando a pessoa não tem direitos. Se os direitos são negados, a pessoa se nega à realização dos deveres. Isso é implícito na natureza humana. Nenhum ser humano aceita ser explorado, ainda que instintivamente, ainda que indiretamente, ainda que não seja de modo automático, mas é uma resposta do instinto de sobrevivência. Se eu tenho meu direito violado, eu vou violar o direito de alguém. O próprio Paulo Freire fala isso. O sonho do oprimido é tornar-se o opressor. Então, se a pessoa tem o seu direito violado, ela não tem direito à habitação, não tem direito à alimentação adequada, habitação decente, não tem direito ao lazer, não tem direito à estabilidade econômica, ela vai se negar instintivamente a observar os deveres. E aí você vai ver isso se revelando na sociedade brasileira, nas construções das relações sociais da sociedade brasileira. E Yamamoto pontua a respeito disso que o sujeito exposto às expressões da questão social, ele tende a se rebelar contra a sociedade, tende a se rebelar contra o sistema. E essa é a mesma perspectiva. Se o sujeito não tem direitos garantidos, ele não vai respeitar os deveres a eles impostos. Isso é implícito e faz parte da construção da natureza. Já Gutierrez faz a seguinte reflexão: o sistema escolar de qualquer sociedade é o reflexo fiel da política e da ideologia dos grupos governantes e dos partidos políticos no poder. Gutierrez, 1988, página 17. Ou seja, a educação é uma forma de dominação. Então nós tivemos aí 500 e poucos anos de governo de direita que educou para formar autômatas, para formar empregados, para formar mão de obra barata, para formar um exército de reserva para garantir a manutenção do capitalismo, que vai garantir a manutenção das famílias, das capitanias hereditárias, das sesmarias, dos baronatos, dos ducados e aqueles imigrantes que chegaram no Brasil já tendo acesso à terra. Vai garantir o capital na mão de quem já tem o capital, e aquele que não tem, garantir que ele mantenha-se escravo do capitalismo como mão de obra excedente para sustentar e manter esse capitalismo. Então a educação socioeducativa parte primeiro desse princípio, que você estimule, que você motive, que você provoque a reflexão no usuário a pensar formas de sublimar, de superar, de ir para além daquilo que está posto enquanto modelo educacional do Brasil. O modelo de educação do Brasil ainda é um modelo dominante. Ainda é um modelo que mente dos períodos históricos sobre Tiradentes, sobre a descoberta do Brasil, que defende ainda a princesa Isabel como a heroína. O modelo educacional ainda promovido pelo MEC, provocado pelo MEC, é uma vergonha, é uma piada ruim, que não leva em consideração os verdadeiros heróis da pátria, mas que trata eles como bandidos. Tem mudado alguns pequenos fragmentos que trata os heróis de Canudos como bandidos, os heróis das revoltas que tiveram no Brasil, que lutavam por dinheiro, por direitos, né? A revolta da chibata, a revolta da vacina, lutavam, algumas delas têm traços de conotações equivocadas em função do tempo, mas a maior parte delas lutava por direitos. E todas elas entram no período histórico construído pela classe dominante como criminosos, como bandidos, como inimigos da pátria. É por isso que eu disse aqui nessa página várias vezes, eu não sou patriota, eu não sou nacionalista, eu não sou federalista, eu sou brasileiro. E eu tenho dificuldade para ter orgulho de ser brasileiro em função das situações que existem no Brasil. Um país lindo, é um país maravilhoso, com muitos recursos mal geridos, com um povo complicado, e eu não digo isso culpabilizando o povo, mas entendendo o materialismo histórico dialético que existe por trás desse povo, um povo sem compromisso, sem pontualidade, um povo sem compromisso ético, moral, sem código moral de ética que de fato funcione, porque se tivesse pelo menos código moral, já servia. Né? Nós temos aí, falando em código moral, por que eu estou falando de código moral?
Em quem que o código moral é mais forte? Depois a gente fala do código ético, do código de ética pessoal, né? Não do assistente social, a ética pessoal. O código moral é mais forte nas pessoas religiosas, mas infelizmente no Brasil o quadro histórico de pessoas religiosas que violam direitos é maior do que dos que não têm religião. E a perspectiva se estabelece aí para fora do Brasil, mas principalmente aqui no Brasil. Por quê? Porque a religião também foi utilizada, tal como a educação, também a religião também é utilizada como instrumento de dominação pela classe dominante. Então é um instrumento de acumulação capitalista, tal qual a educação. Então se criou um modo de pensar e só pode se pensar daquele jeito. Só existe aquele sistema de educação que funciona. Só existe aquela abordagem teórica que é a mais correta sob o ponto de vista educacional das teorias de aprendizagem. A classe dominante diz, é assim que tem que ser o mundo. Ela diz por meio da televisão, ela diz por meio do jornal, ela diz por meio das revistas, ela diz por meio do MEC, ela diz por meio da cultura popular construída. Aí o assistente social vai pegar todo esse arcabouço, esse arranjo de dominação para desconstruir. Como é que você desconstrói o arranjo de dominação? A dimensão socioeducativa do assistente social, ela está em todos os espaços socioocupacionais. Ela está no CRAS, ela está no CREAS, no CAP, em todos, absolutamente todos. Em qualquer reunião, aqui agora, nessa live, nós estamos numa dimensão socioeducativa. Estou provocando vocês a reflexão. Você não precisa concordar comigo. Você não precisa bater continência para mim, nem quero isso. Você precisa refletir, pensar. Olha, nessas eleições eu fiquei muito chocado, e nós estamos falando de educação socioeducativa, que é parte da nossa formação profissional. Não está lá na faculdade, não tem essa matéria, não tem. A gente precisa refletir sobre isso. Nessa eleição eu fiquei bastante chocado com o machismo reverso que existe entre as assistentes sociais do Brasil. E é claro que não se aplica a todo, é uma minoria, acho que uns 20% no máximo. Não, talvez mais, acho que chega em uns 30%, que não aceitam a presença do assistente social masculino, homem. Parece que a profissão é um produto que pertence exclusivamente às mulheres. Isso não deixa de ser um comportamento machista, reverso, mas machista, que a gente precisa repensar, refletir. Durante o processo eleitoral, não foi incomum ouvir assistentes sociais dizendo: mas você vai votar numa chapa que tem como candidato um homem para representar uma categoria quase que exclusivamente de mulheres? Isso é machismo. Por quê? Porque se eu luto pelo direito das mulheres ocupar todos os espaços na sociedade, e essa luta é minha, vocês me conhecem aqui dessa página, e é uma luta justa, é uma luta necessária, que a mulher seja o que ela quiser e ocupe o espaço que ela quiser, e que a sociedade aceite isso, e que a mulher na maioria das profissões ela é mais capaz, ela é mais cuidadosa, ela é mais caprichosa, ela é mais eficiente, ela tem mais continuidade, mais paciência, ela é mais afetiva, ela é mais amorável. Tenho defendido isso aqui. Agora eu não posso, enquanto pessoa que luta por direito, ver o meu direito de ser assistente social, mesmo sendo homem, violado. Então deixo aqui também o meu repúdio. Eu vi em vários debates, inclusive em alguns que eu participei, e eu na hora eu fiquei quieto. Eu ainda comecei a pensar em construir um argumento para rebater esse preconceito contra o homem assistente social, mas eu não fiz, eu fiquei calado, esperei o momento. E agora é o momento para a gente pensar isso sobre a perspectiva das dimensões socioeducativas. A dimensão socioeducativa, agora partindo aí não para Gramsci, 2004, página 45, diz que a educação como um processo de humanização que se dá ao longo de toda a vida, ocorrendo em casa, na rua, no trabalho, na igreja, na escola e de muitos modos diferentes, como processo, ela é anterior ao aparecimento da escola. Com o aparecimento desta e do sistema escolar, cada vez mais a educação vai se institucionalizando para orientar e controlar o desenvolvimento humano. E isso gerou, na perspectiva do que diz Gramsci, gerou ao longo do tempo uma transferência de responsabilidade da casa para a escola, da casa para o assistente social, da casa para os profissionais de nível superior, como se a educação não fosse prioritariamente, de forma primária,
da família para depois ser da educação e dos demais profissionais. E aí tem outra abordagem que a gente faz a respeito disso. A educação é fruto da estabilidade econômica de uma pessoa. Então nós sempre vamos voltar para as questões das expressões da questão social. Olha, uma criança que não tem o que comer não vai se sentir amada o suficiente, porque instintivamente ela vai repudiar o seu genitor, ainda que ela não entenda o que está acontecendo. Isso é parte do instinto de sobrevivência. Ela vai buscar representatividade afetiva em outra pessoa. Então uma família em situação de vulnerabilidade e risco social vai ter dificuldade para manter vínculos afetivos. É da natureza humana que uma criança de 5 anos de idade construa respeito por quem lhe dá um copo de leite e desconstrua esse respeito por quem não consegue dar esse copo de leite. É da natureza humana que a manutenção da sobrevivência representa as construções instintivas, as construções das estruturas mentais, do vínculo afetivo, do vínculo familiar, perpassa por uma roupa e ainda mais na construção do capitalismo consumista. Isso se agrava exponencialmente, muito mais. Então a família em situação de vulnerabilidade social, um pai que tem na sua trajetória histórica a exploração da mão de obra barata, o desemprego, a dificuldade para pagar a feira do mês, a dificuldade para pagar a conta de luz, não tem habitação, tem que gastar o dinheirinho suado para pagar o aluguel, que era um direito que tinha que ser garantido pelo Estado, o direito à habitação. Esse pai vai ter dificuldade para ter o respeito do filho. Isso é instintivo, não estou culpando o filho, estou culpando sim o capitalismo, mas não só o capitalismo, porque na perspectiva de bens fúteis, a culpa é do capitalismo. Porque o capitalismo gerou essa dependência de coisas fúteis, celular, moto, tênis, calça boa, roupa de marca. Então isso é culpa do capitalismo. Mas na perspectiva do alimento e das necessidades básicas mais fundamentais, é instinto de sobrevivência. A fome se manifesta como um espírito de rebelião, como um estado de rebeldia, de não conformismo, de não aceitação ou de desvinculação afetiva, como instinto de sobrevivência. A pessoa que passa fome, ela faz qualquer coisa para não passar fome. Já houve situações em que foi praticado o canibalismo para não passar fome. Mães que já fizeram sopa de papelão para dar aos filhos. Então o instinto de sobrevivência ele é muito forte. Ele é muito eficiente. Ele é muito dominante. Contra esse instinto de sobrevivência, não tem uma solução científica. Porque ele é superior até à própria ciência. Está implícito na natureza humana. Então, é muito fácil para você, do aconchego do seu lar, que dificilmente ou nunca faltou o que comer, criticar uma família que não conseguiu educar o filho em situação de vulnerabilidade e risco social. É muito fácil para você, do conforto da tua casinha bonitinha, arrumadinha, criticar uma família que não conseguiu educar os filhos, porque o pai tinha que trabalhar 8 ou 10 horas por dia, a mãe tinha que tomar um ônibus, um metrô, para atravessar a cidade do outro lado, trabalhar 8 horas por uma ninharia, serviço mal pago, e depois voltar e chegar em casa e mal ter tempo de qualidade para dar aos filhos. Então, eu preciso, a Ruth está dizendo, é difícil demais, respeito você porque você me ajudou a desmistificar muitos pensamentos que eu tinha. Muito obrigado, Ruth, e eu agradeço pela sua fala. Eu agradeço pelo seu pensamento, pela sua participação sempre aqui na página. Então é muito fácil para a gente criticar um morador de rua. O morador está de rua, lá na rua, ele é um vagabundo, está na rua, mas a gente já conheceu o materialismo histórico daquela pessoa, do seu nascimento, da sua concepção. E o materialismo histórico não vai só para a concepção, ele vai para além da concepção. A herança cultural, patrimonial, a herança de fatos sociais, de cultura, que ele recebeu dos pais. Qual o significado dessa herança que ele recebeu, que às vezes é de um vocabulário de 2.000 palavras, que é só miséria, fome, exclusão social que passou para ele. E a gente pode aprofundar, eu tenho feito muito isso aqui ainda mais. A herança que o pai dele recebeu do avô dele, que o avô dele recebeu do bisavô dele, como foi na minha história familiar. Quando eu voltei para o passado, para conhecer o materialismo histórico dialético da minha ancestralidade, eu só encontrei violência, fome, subemprego. Eu só encontrei comportamento quase nômade, alcoolismo, 4, 5 gerações para trás. Quando chegou na vez do meu pai me passar a herança, ele me deu um relógio.
Foi a única coisa, e eu sou grato por ele ter me dado isso. Mas ele não conseguiu me dar educação, porque ele não conseguia parar num lugar só, ele tinha que ficar atrás de trabalho, num canto, em outro. Ele não conseguiu me dar afeto, porque às vezes ele tinha que viajar 30 quilômetros a pé com um saco de feira na cabeça para poder ir trabalhar, porque não tinha transporte nas regiões onde ele ia trabalhar. Ele foi mordido de cobra, ele teve vários tipos de doença durante a vida, porque sempre trabalhou muito, as mãos pareciam o couro de um boi, de tanto trabalhar, e no final da vida, se eu não tivesse comprado um terreno e construído uma casa para ele morar, ele tinha morrido na rua, no relento, porque as famílias para as quais ele trabalhou, teve uma das famílias que ele desmatou 1.000 alqueires de terra, equivalente a 8.000 tarefas. Ele pegou no mato a fazenda inteira, e num período de 30 anos ou mais, ele entregou a fazenda inteira com capim plantado e boi comendo capim. E no fim, não deram uma moeda de recompensa para ele, de tempo de serviço para ele. Só disse, vai embora porque você ficou velho. Você não serve mais para o serviço, vai-te embora. Então quando você vê um morador de rua, uma pessoa transeunte andando pela BR com um saco nas costas, uma bolsa de saco nas costas, não faça um juízo de valor a respeito, você não conhece o materialismo histórico dialético daquela pessoa. Não use a meritocracia como princípio para julgar os outros. A dimensão socioeducativa perpassa principalmente pelo entendimento da situação em que o sujeito vivencia. Quando você for fazer uma visita domiciliar e chegar na casa de uma mulher e ver ela com 10 filhos, sem marido, e ainda grávida de mais um filho, não faça juízo de valor. Conheça o materialismo histórico dialético daquela pessoa, uma pessoa exposta à depressão, ao abandono, à negligência, exposta a todo tipo de sofrimento, que encontra um extravasamento único e exclusivo no sexo para a sua vida. Sexo esse sem proteção, mas é a única coisa que ela tem. Você não pode, na perspectiva da dimensão socioeducativa, desconsiderar o materialismo histórico dialético do sujeito para conhecer a totalidade. Quando a gente fala de preconceito, uma pessoa negra, da cor preta, diz, estou sofrendo por causa do preconceito, não escreva mimimi, porque só sabe o aperto do sapato quem o calça. Existe um momento certo de falar do preconceito? Existe, na hora da dimensão socioeducativa. Professor, gosto muito quando você transmite o que sabe sobre o serviço social. Parabéns pela maneira como me ensina. Muito obrigado, Helenice. Então, quando uma pessoa diz, estou sendo vítima de homofobia, não use a sua religião para condenar os outros. A sua religião serve para você. Obrigada pela participação, Norma. É boa para você na individualidade. Faz bem para você, ótimo. Quando você ora, você se sente bem. Quando você reza, você se sente bem. Quando você recebe um passe, você se sente bem. Quando você acende uma vela, você se sente bem. Ótimo. Parabéns para você, continue assim. Isso é ótimo. Se faz bem para você, faz bem para todo mundo. Mas não utilize a tua religião para dizer que a pessoa não tem direito a uma união estável, simbolicamente um casamento. Não use a tua religião para dizer que a pessoa não tem direito à adoção. Não use a tua religião para dizer que a pessoa não tem direito a ser feliz, a se encontrar enquanto pessoa, a se realizar. Não, isso não pode acontecer dentro do serviço social. Isso não pode continuar acontecendo, porque continua acontecendo. Não use o teu sofrimento para dizer que um homem não pode ser assistente social, que um homem não pode desempenhar as atividades do serviço social. E aí nós esbarramos sempre na mesma questão. Precisamos desconstruir o fato social. Precisamos desconstruir a cultura popular que foi imposta a nós, que nossos pais nos passaram e que ainda é um ranço presente nas nossas vivências, na nossa fala, na nossa linguagem. Eu me comunico com muitos assistentes sociais pelas redes sociais, principalmente pelo WhatsApp, mas são muitos, são 55 mil deles, entre estudantes e profissionais do Brasil e até de outras áreas também. 55 mil profissionais que não deveriam mais estar utilizando palavras como denegrir, lista negra e por aí vai uma série delas, mas que continuam utilizando, porque o fato social é dominante, ele é fruto da educação, a ovelha negra, né? E tantas outras coisas. Ele é fruto de uma construção histórica. E a dimensão socioeducativa, ela passa por isso. A gente tem que ser firme, tem que ser coerente, tem que ser respeitoso. Eu compreendo
que muitas vezes não é sua culpa, não é minha culpa quando a gente, diretamente, não é uma culpa direta errar. Eu sempre tenho dito isso. Errar é humano, mas você precisa ter a decência, a competência e a capacidade técnica para reconstruir e pedir perdão, pedir desculpa. É assim que se constrói uma nova ordem societária. Não é sendo perfeito, porque ninguém vai conseguir ser perfeito. Não é sendo dono do saber, detentor do conhecimento. Não é a quantia de títulos, de diplomas, de formação, de especialização que vai garantir que você exerça uma profissão de forma respeitosa, de forma competente, de forma admirável, honorável, mas a forma que você tem de voltar para o passado e reconhecer realmente: eu fui grosso, eu fui rude, naquele dia eu não estava bem, fiz um atendimento de péssima qualidade, eu não soube acolher, porque nós temos um grande problema de acolhida no Brasil. A acolhida vai mal, a acolhida em loco, a acolhida institucional, todas elas, porque tem dois tipos de acolhida: acolhida na instituição e acolhida no domicílio, que é acolhida em loco. As duas vão mal, muito mal. Acolhida vertical, acolhida fria, distanciada, acolhida técnica demais, vazia de humanismo, vazia de olho no olho, de contato. E quando eu falo de contato, não estou, agora em função do coronavírus, né, tá até complicado, eu não estou falando desse contato manual, se bem que esse é importante, estou falando de contato humano, de contato de verdade, de você enxergar a pessoa que está ali, não somente como mais um dependente de programa assistencial, não só como mais um número nos quadros da tua instituição, mas como uma pessoa, um ser social, um sujeito social que tem dificuldades, que tem crises, que tem desequilíbrios, que está exposto às expressões da questão social, que tem uma carga de fato social, de cultura popular que orienta a sua vida, e muitas delas às vezes só lhe prejudica, que carrega a carga do machismo instintiva, historicamente, instintivamente, por fatos sociais, por peso da cultura, que carrega o fardo da exploração, que defende a classe dominante como se correta fosse, que defende o capitalismo como saída, sendo que o capitalismo é que explora, que faz ele estar na situação em que ele está, que defende o agressor, que protege o agressor com medo da fome. A gente vai ver muito isso nos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Mães que protegem o agressor com medo da fome, com medo da dificuldade financeira, porque não tem saída, porque não tem onde buscar. Então, a dimensão socioeducativa perpassa por isso. O que é que você pode fazer para mudar a sua vida? O que é que você tem de conhecimento para transformar a sua vida? Ela parte da dialética marxista. Eu provoco uma reação, espero uma resposta e construo conjuntamente mais uma resposta que pode se tornar uma nova provocação, uma nova reflexão, e assim continuamente, de modo contínuo, exponencialmente, a construção vai acontecendo. Não existe descoberta feita pelo assistente social. A descoberta tem que ser feita pelo usuário. Não existe emancipação feita pelo assistente social. A emancipação, ela é provocada pelo assistente social, mas quem se emancipa é o usuário. O usuário emancipa-se a si mesmo. O usuário empodera-se a si mesmo. Você só é o meio. Você só é ali o técnico que está ali para dizer a palavra certa na hora certa. E para dizer a palavra certa, você precisa conhecer essa palavra. Qual é a palavra que você precisa dizer? Na perspectiva teórico-metodológica, na perspectiva ético-política, técnico-operativa. Naquele momento você precisa ter um arsenal de palavras técnicas para responder o usuário, para olhar nos olhos e dizer: olha, eu não posso fazer um milagre para você, mas a saída é essa. Ou a resposta é essa, o debate, a reflexão que se precisa se fazer é essa. O usuário é responsável diretamente pela construção da sua própria história, com a sua intervenção direta. Você intervém enquanto profissional e o usuário se emancipa. E eu tenho convicção de uma coisa: se o seu trabalho for técnico, for carregado de conteúdo científico, a emancipação do usuário é um resultado disso, é a consequência disso. Voltando para as discussões, então, da dimensão socioeducativa,
Vasconcelos destaca a educação popular como uma metodologia para se realizar práticas educativas com famílias. Para ele, a metodologia de educação popular inova na medida em que não se separa as dimensões materiais dos problemas sociais, da cultura e do saber, ao buscar relacionar problemas específicos com o contexto político, econômico e geral. Então, é uma questão de contextualização. Vamos pensar o seguinte: no atendimento com a família, que você percebe o distanciamento delas do saber social, do saber político, famílias que não sabem quais são os seus direitos, famílias que não sabem qual é o quadro político atual do Brasil, que não sabem qual é o significado do voto, que não sabem o significado do trabalho infantil, que não sabem o significado da violência contra a mulher, que não sabem o significado da adoção, que não sabem o significado de familismo, que não sabe, não conhece, não tem, não alcançou essa ciência, esse conhecimento, não chegou até essas famílias. Então cabe ao assistente social construir metodologias instrumentais que façam essa informação chegar e sedimentar, acontecer, tornar-se notória. E quais são as possíveis teorias que fundamentam esse fazer? Presta atenção. A construção da dimensão socioeducativa, ela precisa ser descontraída, vai anotando aí, respeitosa, partir do senso comum, do conhecimento prévio do sujeito, ou seja, você tem que levar em conta, não adianta você falar de uma coisa que o usuário não sabe, não conhece, tem que partir do conhecimento cultural prévio dele, precisa ser divertido, ou seja, precisa ser lúdico, não pode ser aquela coisa chata, aquela coisa enfadonha, aquela coisa cansativa, aquela coisa demorada, precisa ser breve, quanto mais breve o possível, e precisa ser participativa. Então, sempre que você for pensar em metodologias de trabalho, você tem que levar em conta, pelo menos, tem muitos outros, mas pelo menos esses 5. Se for dividir em grupo, não divida em grupos maiores do que 4 pessoas, não funciona. Se possível, de 2. Grupo bom é o grupo de 2, dá mais trabalho, né? Você já pensa, eu tenho 80 usuários, vou fazer 40 grupos? Aí uma perspectiva do quanto você ama o serviço social, do quanto você quer ver o seu demandatário atendido, participando. Qual é a participação que você quer? Num grupo de 3 pessoas, 2 vão participar, 1 não vai. Ou 1 vai participar e 2 não vai. No grupo de 4 pessoas, 1 vai participar, ou 2, talvez 3, mas sempre 1 não vai participar. E no grupo de 2 pessoas é infalível, sempre os 2 vão participar, porque acaba um cobrando do outro. Acaba um chamando a atenção do outro. Então, a abordagem socioeducativa, por que eu não educo? E eu vou usar a palavra educo com muito cuidado aqui, com muita restrição, mas eu vou usar essa palavra. Por que eu não consigo educar, emancipar, empoderar? Né? Vou usar outros sinônimos para não ficar só na perspectiva da educação. Então vou mudar também a palavra. Por que eu não consigo socioeducar? Olha, ficou melhor, não ficou? Por que eu não consigo socioeducar o demandatário do serviço que eu ofereço? Seja na saúde, na educação, na assistência social, na área sociojurídica. Por que eu não consigo socioeducar? Precisa mudar a metodologia de trabalho, rever, às vezes melhorar um pouquinho, às vezes um pouquinho de diferença já faz toda a diferença. Um pirulito, gente, olha, eu resolvi um problema no lugar que eu estava fazendo atendimento com um pirulito. Primeira reunião, era a mesma coisa de bater numa parede de mármore. Todo mundo quieto, calado, e calado ficaram. Não disseram uma palavra, a reunião quase, salvo um ou outro, num grupo de mais de 70 pessoas. Eu disse, gente, a reunião de 2 horas, praticamente falei sozinho, insisti, tentei quebrar os paradigmas, separei em grupo de 2 pessoas, eles continuaram calados. Aí na outra reunião, eu levei um saco de pirulito, 2 sacos de pirulito, e distribuí, pronto. Quebrei o gelo, já todo mundo começou a brincar, levei também mais dinâmicas, para o pessoal participar mais ativamente. E aí comecei e deixei a técnica para lá, voltei mais para o princípio da amizade, da brincadeira e fui entrando aos poucos. Ao final da reunião eu já tinha participação de pelo menos metade do grupo. E na próxima reunião eu ganhei o grupo todo. Então a gente tem que fazer uma reflexão do que está dando certo, do que não está dando certo. Retomar, repensar, reavaliar, avaliação constante, permanente. Não dá para continuar fazendo as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Isso é um clichê, é da teoria
esqueci o nome do sujeito aí. Enfim, não dá para fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente. Se você quer resultado diferente, você precisa fazer diferença. Precisa fazer diferente também. Para Barreiro, 1980, a educação popular pode desenvolver a consciência crítica dos indivíduos, sendo um bom instrumento para se refletir sobre a ação. Esse autor nos diz que a educação popular pode ser concretamente um instrumento de desenvolvimento da consciência crítica popular, na medida em que aporta instrumentos para que os agentes populares de transformação sejam capazes de viver ao longo de sua ação essa dinâmica do concreto na relação da ação-reflexão. Aí é Barreiro, 1980, página 21. Então nós estamos percebendo o seguinte, que no Brasil abriu-se mão da perspectiva do entendimento de que isso foi em função mesmo das dificuldades relacionadas à capacidade técnica. A gente vai para a faculdade, fica 4 anos na faculdade, faz um estágio, às vezes bom, às vezes nem tanto, e depois vai para o campo de trabalho. E na realidade, quando você chega na realidade do território social do sujeito, você é confrontado com saberes, com resistência. O sujeito resiste. Uma coisa é você falar para uma plateia cativa. Outra coisa é você chegar e vivenciar as crises e as limitações do usuário no campo. É totalmente diferente. É totalmente surreal, vamos assim dizer. Se você não tiver muita dominância, muita competência teórica, você vai chegar no campo e vai dizer aquela maldita frase: na prática, a teoria é outra. Mas não é. Na prática, a teoria é teoria. E a prática só é prática se ela for teórica. Senão ela é experimentação. É transformar o usuário em cobaia. É fazer do usuário um experimento social. É como se você disser: eu não sei o que estou fazendo, mas eu vou tentar para ver se dá certo. Se você se depara, isso é muito sério o que eu vou dizer agora, muito importante que você entenda isso, é muito sério, muito grave, muito profundo. Se você se depara com situações em que vocês não têm respostas teóricas, o melhor que você faz é pedir um tempo para encontrar a resposta teórica. Do contrário, você não está sendo assistente social, você está fazendo um trabalho antiético, incompetente, ilegal. Se você não tem resposta, se você chega no campo de trabalho e não consegue encontrar resposta teórica para a demanda socioeducativa, ou seja, qual for a outra, que você estiver enfrentando no campo, é porque você não está sendo assistente social. Isso é muito duro dizer isso, e eu falo isso com muito respeito, porque sei da dificuldade de cada um de vocês em se apropriar do conhecimento que é tão caro e tão difícil, mas a gente precisa pensar nisso. Nós precisamos ter respostas para todas as demandas que surgirem. Se você encontrou uma demanda com a qual você não sabe responder teoricamente, você vai acabar dizendo: na prática, a teoria é outra. E aí você vai assumir o ônus de dizer que a sua profissão não tem solução teórica para as demandas que surgem no cotidiano profissional. Isso é muito grave. Você sair da faculdade, ir para campo, dizer que a teoria não responde à realidade. E responde, você conhecê-la, responde isso com sobra. Falo por experiência própria. Não quer dizer que eu não tenha chegado em uma determinada demanda e não tenha encontrado dificuldade para respondê-la. Estarei iniciando nos próximos meses um trabalho técnico na área da agricultura familiar. E com certeza vou encontrar muitas dificuldades nessa área. Vou encontrar muitos problemas que no momento eu não vou ter resposta e que eu vou precisar voltar e fazer uma reflexão da prática com base na teoria para encontrar a resposta. E eu faço aqui publicamente, nessa página que tem quase 150 mil seguidores e pessoas que curtiram, que você me apresente um desafio profissional para eu não encontrar uma resposta teórica. Faça esse desafio público aqui, porque eu não tenho medo, porque eu sei que tem. O mundo se desvela na ciência.
não é um mundo que se constrói fora da ciência. O mundo só existe em função da ciência. Sem a ciência, o mundo não existe. Com todo respeito aos religiosos, mas o mundo pode existir sem a religião. Pode, porque a religião, muita gente vive sem ela. Mas ninguém vive sem a ciência. A ciência de acender um palito de fósforo para acender a boca do fogão a gás. A ciência de saber que a água fervente é perigosa, pode te queimar. A ciência de saber que se você passar um batom, uma maquiagem, você vai ficar mais feliz quando você se olhar no espelho, vai se sentir mais bonita, vai render mais no trabalho. Qualquer pessoa consegue viver sem a religião, e respeito os religiosos, mas ninguém consegue viver sem a ciência, sem a teoria, sem o conhecimento. Nenhuma pessoa, seja religioso ou não. A ciência é fundamental nas nossas vivências, na nossa existência. E nós somos cientistas enquanto assistentes sociais. Eu defendo isso e muitos teóricos vão me criticar quando eu digo que o assistente social é cientista. Mas eu digo e sustento em qualquer lugar. E se precisar um debate teórico a respeito disso, nós vamos. Eu me considero cientista. Eu produzo ciência. Estou neste momento aqui produzindo ciência. Produzindo reflexão científica, conhecimento, ciência, superação de conceitos, quebra de paradigmas, quebra de tabus, quebra de cultura popular, de fatos sociais coercitivos, generalistas, impositivos que estão construídos aí na sua mente, que estão na minha, que a gente só vai conseguir superar com constantes reflexões, diárias reflexões a respeito disso. E como é que eu posso superar? Olha, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu fiz uma lista de palavras machistas, depois eu vou fazer um vídeo sobre elas aqui. E uma lista de palavras racistas. E estou procurando os sinônimos dela. Algumas não têm sinônimo, infelizmente, não tem. Para dizer, para trocar por outras palavras. Isso não quer dizer que numa determinada live aí eu utilizei a palavra lista negra. Me fugiu a memória, eu estava embalado, fato social, depois eu voltei a pedir desculpa. Não aceito, a Ruth está dizendo, não aceito estagiário falar isso. A prática não é igual à teoria. Trabalho o tempo todo a teoria e com a prática. A prática e a teoria se completam. Uma não existe sem a outra. Mas se for para uma existir sem a outra, se for o caso de sustentar a existência de uma sem a outra, a teoria existe sem a prática. Mas a prática não pode existir sem a teoria. De qualquer forma, ela se completa. Mas assim, voltando à questão da lista que eu falei, obrigado Ruth sempre aí pela sua participação. A ilustração que eu falei, então eu construí outras palavras para ir colocando no meu vocabulário. Não é possível, gente, não é possível que só exista o vocabulário da classe dominante. Só existe o vocabulário da direita, que está há 500 anos criando vocabulário aí no Brasil. Não é possível que a gente, enquanto assistente social, vá manter o vocabulário da direita, aí, um vocabulário excludente, um vocabulário preconceituoso, racista, machista, escravagista, eugenista, policiador de comportamento, cerceador da liberdade, um vocabulário pobre, podre, insignificante sob a perspectiva do serviço social. A gente precisa mudar. Aí você vem de uma família machista, de uma família racista, de uma família fundamentalista, clericalista e vem para o serviço social. Traz aquela bagagem daquele vocabulário preconceituoso, excludente, que culpabiliza o sujeito social pelos seus processos de exclusão, que responsabiliza o sujeito social única e exclusivamente pela sua emancipação social, partindo da perspectiva funcionalista, que criminaliza a família e responsabiliza a família pela educação e pela emancipação social, familismo sob a perspectiva de Mioto. E a gente pode falar de teoria até amanhã, para todas tem resposta. Faça uma provocação aí na live, tem o que agora? 40 pessoas na live? Faça uma provocação aí, faça uma pergunta, te desafio publicamente aqui, para ver se não tem uma resposta teórica. Pode ser que eu não tenha agora, e aí eu vou te pedir desculpa e vou te responder depois no comentário. Mas dificilmente você vai fazer uma pergunta aí que eu não tenho uma resposta teórica aqui a respeito do assunto. Porque tem. Porque assim, o que é que tem que ficar claro para nós assistentes sociais? O mundo se materializa em função da ciência. Ele não se em função da teoria. Ele não se materializa em função do esoterismo, do achismo, da especulação. Ele não se materializa em função do fato social, da cultura popular, podendo até ser, mas não majoritariamente.
Ela não se materializa em função da religião. A religião é resultado dela. A religião é resultado do saber, e não o saber é resultado da religião. A própria escolha pela religião é resultado do saber. Eu sei a minha condição, preciso mudar. Então você procura uma resposta metafísica, uma resposta acadêmica, uma resposta no trabalho. Alguns procuram uma resposta no relacionamento, outros procuram a resposta no não fazer nada, né? Porque agora nós estamos na sociedade daquilo que de forma preconceituosa está sendo chamado da sociedade dos inúteis, as pessoas que vão escolher não fazer nada e vão viver. A gente precisa repensar isso. Já é um exército grande de pessoas que não têm profissão e que não querem ter profissão, elas só querem viver como viviam nossos ancestrais. Elas não querem fazer parte dessa sociedade capitalista que adoece as pessoas, elas só querem viver. Infelizmente, em função do próprio capitalismo, elas vão se tornar um peso a longo prazo, mas elas existem, elas vão continuar existindo, sempre vão existir. Elas não querem fazer parte do capitalismo. Precisamos pensar num modelo de sociedade que provoque a reflexão nessas pessoas, que haja espaço para essas pessoas também. Então está aqui publicamente, estou aqui fazendo um desafio, me faça aí uma provocação teórica que eu vou te dar uma resposta, para nunca mais você dizer, eu sei que a maioria de vocês não diz mais, que na prática a teoria é outra coisa. Inclusive isso também é debate teórico da Mioto e da Yazbek. A prática escreveram já sobre isso, né? Sobre essa maldita frase de senso comum, que na prática a teoria é diferente, que é uma forma de justificar a incompetência profissional de alguns, que é uma forma de justificar a preguiça para a leitura de alguns, a falta de tempo, que é uma forma também de justificar a exploração da carga horária de trabalho, a má remuneração também, que não deixa tempo e nem dinheiro para o assistente social comprar livros para estudar, se bem que hoje está muito fácil de estudar pela internet, né? Então não tem tanta desculpa mais. Então a questão da dimensão socioeducativa, ela perpassa por esses eixos. E agora nós estamos falando de Covid-19, de dengue, estamos falando de zika, de chikungunya e de tantas outras coisas que vão surgir aí e que serão utilizadas pelo capitalismo e pela mídia para controlar as massas. Não é que nós não vamos deixar de falar sobre ele, nós vamos aproveitar esse momento para falar também de outras coisas que afligem a humanidade, pior ainda, como é o caso da fome, do machismo, do feminicídio, do racismo, da homofobia, que afligem a humanidade tal qual, ou talvez muito pior, da polícia brasileira, que mata muito. Obrigado, Cláudia. Que mata muito, e a gente está focando apenas numa coisa. Não é que essa coisa, essa epidemia não seja importante. Ela é um vetor para a gente provocar as outras discussões. Então você faz uma ponte e provoca todas as outras discussões, porque são mais importantes do que o Covid. Estão esquecidas, a mídia não está falando, a televisão não está falando, o governo não está falando. Vou falar aqui para vocês de uma epidemia séria no Brasil. HIV/AIDS. Séria. Seríssima. Com altos níveis de proliferação e contaminação. Altos níveis. Todas as cidades estão infectadas por essa epidemia. E o preconceito contra quem nutre, contra quem foi contaminado, também é muito grande. E esse preconceito leva ao ódio. Eu tenho falado muito sobre ódio esses últimos dias e depois eu quero gravar uma live aqui. O Brasil se tornou um celeiro depois que a direita foi vencida. A classe dominante está se utilizando do ódio para dominar ainda mais. Então, disseminadores de ódio aí, e a maioria deles, pasmem, religiosos, que deveriam estar falando de amor, que deveriam estar falando de perdão, que deveriam estar falando de segunda chance, terceira chance, quarta chance, quinta chance, estão falando de morte, de punição, de vingança, estão falando de olho por olho, de dente por dente, esqueceram todos os conceitos religiosos em função dos diálogos e argumentos de uma minoria que alimenta o ódio. São os vetores de ódio na sociedade brasileira. Isso é muito grave. Infelizmente, invadiram o Congresso e o Senado, a Câmara dos Deputados, os governos, as câmaras dos vereadores.
em função desse ódio alimentado por uma sociedade insegura, porque não tem segurança pública, uma sociedade excluída porque não participa das políticas sociais, que não tem direitos sociais garantidos, uma sociedade odiosa que tem dificuldade para comprar um celular e depois o celular é roubado, se tornou uma sociedade do ódio, uma sociedade que criminaliza a despeito de qualquer coisa, exige a pena de morte em qualquer circunstância, exige a diminuição da maioridade penal e várias outras coisas que nós estamos sempre em discussão aqui, que fazem parte das dimensões socioeducativas. Precisamos pensar na questão da própria esquerda tóxica, do feminismo tóxico que se instalou no Brasil. Olha, gente, não se constrói direito com toxicidade, não se constrói direito com toxicismo. Nós precisamos pensar também a compreensão do sujeito social da direita, que vem nas nossas postagens nos agredir verbalmente. Será que a gente consegue segurar a nossa emoção, o nosso ódio, para tentar empoderar esse sujeito? Tentar levar, pelo menos, é muito mais proveitoso, é muito mais eficiente você levar esse sujeito à reflexão por meio de perguntas do que você fazer um juízo de valor sobre ele, ou criminalizá-lo, ou expô-lo a uma situação. E eu estou falando isso para mim mesmo, porque eu sou o primeiro a me revoltar quando o sujeito vem violar o meu direito. Mas a esquerda também tem sido tóxica. Então a gente precisa repensar isso, a toxicidade do feminismo, a toxicidade do movimento homoafetivo, do movimento étnico, que está preocupante. A gente precisa repensar isso. Como é que nós não seremos iguais a eles? Esse é o ponto. Eu serei igual a ele na minha argumentação? Eu serei coercitivo, amordaçador, igual à direita na minha argumentação? Ou seremos evoluídos? Ou seremos, de certo modo, argumentativamente mais inteligentes, mais democráticos, sob a perspectiva do entendimento da emancipação dos sujeitos sociais? Então recomendo aí para vocês, gente, ó, a leitura deste fantástico artigo aqui do CRES de Minas Gerais, que é muito bom, viu, gente? A dimensão socioeducativa do trabalho do assistente social na área da saúde, da colega Soraya Magalhães Pellegrini. Está disponível aí na internet, é só você baixar. Uma leitura fantástica, assim, que traz muitos desses entendimentos aí sobre a reforma sanitária, educação socioeducativa, reforma psiquiátrica, sobre o início histórico da dimensão socioeducativa no Brasil, sobre a perspectiva, as mais perspectivas argumentações das dimensões socioeducativas. Por enquanto, por hoje é isso, colega. Depois eu volto com outras lives aí. Muito obrigado por vocês que assistiram aí. Olha, compartilhe. Eu vou gravar um vídeo sobre isso, Licé, depois, sobre a entrevista do médico aí com a detenta. Depois eu vou gravar. Não vou falar aqui nessa live. Depois eu vou vir ao vivo para falar sobre isso. E agradecer a todos vocês aí. Não deixe de compartilhar, assinar, seguir aí e copiar o link da postagem e enviar para os seus amigos aí, viu? Muito obrigado pela sua participação. Até breve, viu?